Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem? Eu tenho uma palavra para você. Fique comigo até o final, elimine distrações e aproveite essa palavra que pode mudar muita coisa na sua vida. Eu só quero te pedir um favor antes de começar. Curte o vídeo, comenta, isso ajuda ele mais longe, compartilha, manda para todo mundo. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem uma mensagem do Senhor, do céu para você aqui. Tá bom? Já fez? Já curtiu? Compartilhou? Então vamos pro vídeo. Oi? Não reclame, eu já vou começar. Êxodo capítulo 14, versículo 11, diz o seguinte: e disseram a Moisés: por que não havia sepulcros no Egito? Nos levastes embora para morrermos no deserto? Por que agistes assim conosco para nos tirar do Egito? Não entendeu nada, né? Deixa eu contextualizar. Esse povo aqui era escravo. O que eles eram? Eles eram escravos, né? E agora eles estão livres. Mas a mentalidade ainda é de escravo. Então eles estão num ambiente de liberdade e estão reclamando. Então aqui eu começo uma jornada com você, porque talvez não vai fazer muito sentido, porque aqui não tem ninguém que reclama, né? Jundiaí, a gente está gravando aqui o povo não reclama, os carros nem buzina tem, nem para buzinar, todos os anjos, ninguém reclama. Mas se você pegar no telefone assim, abre a selfie e diga: espelho, espelho meu, existe alguém mais reclamão do que eu? Aí não vai ser daqui, né? Que aqui ninguém reclama, amém? E sabe, até porque reclamar não adianta nada. Eu vou falar algo para você que precisa fazer sentido e precisa provocar uma reflexão profunda. Não sei se você conhece, mas tem gente, que não é o caso de vocês, que reclama de tudo. Reclama do sol, da chuva. Nossa, que chuva molhada, que absurdo. Nossa, que sol quente. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que reclama do trânsito. Esse trânsito que não anda, é buzina, fala palavrão. Não adianta nada. Eu conheço uma história de um irmão que estava indo para a igreja. E tinha uma Kombi, e o irmão cortou a frente dele. E ele ficou bravão, começou a reclamar e falar palavrão, xingar: ô seu filho de Jezabel! Fariseu, feliz, irmão. E aí xingou o cara um monte. Aí, bom, concluiu, o cara saiu da frente, ele conseguiu passar. Só que os dois entraram junto no estacionamento da igreja. Eles estavam indo pro culto. Que lindo. O reclamão e o rapaz que estava sendo perseguido pelo irmão da igreja. Que fofo. Sabe o que aconteceu? Nada, não mudou nada. Só fez o irmão olhar para ele e ficar extremamente escandalizado. E aí ele ouviu que era da igreja, foi lá e disse: paz do Senhor, irmão, só quero pedir desculpa. O irmão estava assim dentro: cara, irmão, até porque eu tô com um pouco de medo. Reclamar, esbravejar não muda nada. Agora, a loucura é que tem gente que reclama, minha mãe dizia quando eu era pequeno, de barriga cheia. Gente que reclama sem direito nenhum de reclamar, não deveria jamais reclamar. E mesmo assim empresta os seus lábios e as suas emoções para reclamar. Tem gente que reclama até do improvável. Tem gente que quando reclama esquece do lógico.
Poxa vida, se fizéssemos análise de tudo aquilo que reclamamos, a gente ia ficar envergonhado, porque tem gente que envergonha daquilo que poderia ser a bênção para alguém, e só porque deu um problema na mão dele, ele reclama. Esse texto ele é muito emblemático, porque ele demonstra o resultado de um coração dividido, de uma atitude de reclamação, e também mostra o paradoxo da reclamação que realmente dá efeito. A reconstrução da história é assim: Deus queria libertar o seu povo, pronto, é isso aí. Deus levantou um libertador chamado Moisés, e Moisés libertou o seu povo. É tão simples como a luz, é claro, é óbvio a história. Então é dessa maneira que aconteceu. Deus libertou o seu povo, só que o povo era mais do Egito do que de Deus. Então o povo vai para o deserto em direção à terra prometida, cujo qual Deus havia prometido, e na primeira circunstância caótica, eles reclamam, esquecem de todo o bem que Deus fez. Lembra sobre gratidão? Eles esquecem de todo o bem e começam a emprestar os seus lábios para reclamar de Deus. E a fala deles é: ó Moisés, por que nos tirou do Egito? Não tinha sepulcros o suficiente e nos trouxe para morrer no meio do deserto? Sabe por que eles estão dizendo isso? Porque eles tinham acabado de chegar na frente de um mar, o Mar Vermelho, cujo qual eles não podiam transpor para chegar na terra prometida. E esse é o ser humano, isso é a gente. E sim, nós somos uns baitas de uns reclamões. A gente reclama de tudo. Veja, eles tinham acabado de ser livres. O mínimo que eles poderiam estar ainda era gratos a Deus pela liberdade da escravidão que haviam recebido. E mesmo assim não foram gratos, e mesmo assim reclamaram. E a reclamação deles é lamentosa. Olha, se tivéssemos no Egito, lá pelo menos tinha sepulcro suficiente. Agora vamos morrer aqui. Por quê? Porque tem um mar à frente e um exército vindo atrás. O nome disso é beco sem saída. E na vida nós vamos se encontrar centenas de vezes em um lugar onde a gente não vai ter resposta e aparentemente não vamos saber o que fazer e para onde ir. E é nesse momento que a gente é tentado, porque não tem a resposta e porque o horizonte não é tão claro, a murmurar e reclamar contra Deus. E eu vou te dizer, bebê, isso não ajuda em nada. Isso só azeda o coração de quem fala e de quem ouve a reclamação. Eu tenho um pouco de pavorzinho assim de gente que reclama demais de tudo, irmão. Eu tenho um pouquinho de toque. Você conversa com a pessoa diz: nossa, minha vida está um deserto. Aí você fala com ela 1 ano depois, ela diz: nossa, minha vida está um deserto. 10 anos depois: nossa, comigo nada dá certo. Ó vida, ó azar, ó céus. Meu lindo, sabe qual que é o problema? É porque o lugar onde a gente deveria passar tem gente que mora. O lugar onde deveria ser uma corrida vira um habitáculo. Então esse é o problema. O problema nunca foi Deus, o problema sempre foi a gente, que fica onde Deus não mandou parar, que faz o que Deus não mandou de fazer, que mandou a gente fazer. É as nossas decisões que nos prendem, é as nossas decisões que nos levam para as furadas da vida. Não foi Deus que levou você para a furada. Não foi Deus, não. Se Deus levou você para um lugar, então não veja como furada, veja que em breve alguma coisa muito extraordinária vai acontecer. E ao invés de você reclamar, você tem que aprender a fazer algo diferente. Só que aí a pergunta é: o que vai acontecer? Oh my God, o mar está na frente, o exército está atrás, eles estão aqui. Gente, oh Moisés, por quê? Irmão, ninguém nem pensou em nadar, né? Entra na água, irmão. Vamos morrer, mas vamos morrer nadando. Ou vai para o soco com os soldados. Não pensaram em nada, só reclamaram. Aí, irmão, esse é um negócio que aqui para mim é maravilhoso. O povo reclamou. Moisés fez o quê? O quê? Moisés fez o quê? Moisés fez o quê? Moisés clamou. O povo reclamou. Moisés. O que adianta? Clamar ou reclamar? E por que a gente escolhe reclamar? Porque reclamar eu reclamo com A, B, C e D. Agora clamar é só com o Senhor. Clamor é com Ele. Clamor eu abro o meu coração, eu exponho as minhas fragilidades, mas faço no lugar certo.
Oh, lindo, não adianta reclamar para os outros não vão mudar nada. Ninguém tem poder para abrir o mar vermelho. Ninguém. Só um pode. E quando só um pode, reclamar não adianta. É o clamor que transforma. Moisés diz: Moisés, ele é maravilhoso. Ele diz: Senhor, seguinte aqui, ó. O povo está reclamando aí, hein? E eu até acho que nós vamos tudo morrer, porque o Senhor está vendo. Só que aí que tá, clamor traz resposta. Aí Deus diz: ó, Moisés, não vai morrer ninguém. Eu vou livrar vocês. E ele diz um negócio que é ainda mais profundo. Ele diz: os inimigos que vocês viram hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. E aí ele diz: Moisés, estende o cajado sobre as águas. E o mar se abriu. Ai, obrigado, gente. Eu fico até feliz que vocês se impressionam com isso ainda. Porque eu tenho a impressão, às vezes, quando eu falo isso, que todo mundo já viu o mar abrir. Nossa, de novo? Não, mano, ninguém viu. Você tem que falar assim: uau! O mar abriu! Yes! Mano, é sinistro. Se eu tô aqui, irmão, eu já tava com o telefone aqui, ó, gravando uma série, mar aberto, top. Irmão, que oportunidade brilhante para pregar, para agradecer. Irmão, eu fico imaginando a cena, o povo entrando no meio do mar aqui, ó, top. A pés enxutos, irmão, baby shark de um lado, mama shark do outro. Aquele paredão d'água e o povo andando não, no meio do mar. Aonde? No meio do... O que fez eles andarem no meio do mar a pés enxutos? A reclamação ou o clamor? Então eu vou repetir para você, meu lindo, e nunca mais esquece: reclamar não muda nada. O clamor transforma tudo. Reclamar, você reclama com o vizinho, com o amigo, com quem você quiser, e mesmo assim não vai mudar nada. Agora o clamor é feito só com Deus, e Deus pode tudo. O único que abre o mar é Ele. O único que manda a coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, todos os milagres é Ele. Ou seja, se reclamar não muda, porque ainda eu empresto meu lábio para reclamar. Ao invés de reclamar, diga para Deus o que você está sentindo, diga para Ele o que você está pensando. Rasgue o coração, mas com Deus, da maneira correta. Eles estão passando no meio do mar porque alguém clamou, não porque alguém reclamou. E a loucura é que o exército está vindo atrás para pegar eles. E aí uma coisa que eu acho linda, porque eles atravessam o mar, o exército dos egípcios entraram atrás. Oh, que dó, né? Eu já até preguei sobre isso, né? Do passado, querer ir atrás e tal. Mas daí Deus falou assim: nossa, fecha o mar. Oh, morreu tudo. E quem que está livre agora? Quem é que está livre? Os hebreus estão livres. E agora indo para a terra prometida. Top! Só vai! E é nós! Bora caminhar! Quanto tempo demora para esquecer o milagre? Aqui a gente tem que voltar na gratidão. Quanto tempo demora a esquecer a cena, o mar abrindo? Quanto? 3 dias. Em 3 dias eles esqueceram. Sabe o que eles fizeram? Eles chegaram num lugar chamado Mara, tomaram da água, a água era amarga e eles de novo. Ai, irmão, reclamou. Ai, como eu queria. Só aqui, Jesus, permite. Licença poética. Eu sou Deus agora. Gente, volta pro mar, por favor, que eu vou abrir para vocês voltar o Egito. Volta. Olha, entra, pode entrar. Ai, resbalou. Fechou o mar, tem que fazer tudo de novo. Outro povo, outra geração. Porque tem coisa, irmão, que eu não sei como Deus aguenta na gente. De verdade, tem coisa que eu não sei como Deus nos aguenta. A gente reclama 3 dias após o milagre. É de Deus falar assim: irmão, desculpa, mas vou ter que matar. Não vai dar para levar em diante. É muito chato. Pelo amor de Deus, reclama de tudo.
Aí Deus fala assim para Moisés, porque Moisés clamou, o povo, Moisés, olha que interessante, o povo está dizendo, olha, lá no Egito tinha água doce. Irmão, que praga do Egito. O Egito era a tua prisão. Esquece o Egito, pelo amor de Deus. Para de comparar a vida velha com a vida nova. Na vida velha tu não tinha esperança, na vida velha tu era preso, na vida nova tu depende da provisão, mas pelo menos você é livre. Você tem um Deus que cuida de você. Então para de reclamar e revisitar o passado e começa a olhar para aquilo que Deus tem para você, o que Deus já fez, pelo amor de Jesus. Oi, meu pai, por favor. É bom que eu desabafo quando eu prego essas mensagens. Mas a conclusão é, o Moisés clamou. Aí Deus falou assim, olha, Moisés, fala pro povo parar de reclamar que eu vou livrar eles, eu vou cuidar deles. Faz o seguinte, Moisés, pega essa madeira daquela árvore, lança sobre as águas. Aí Moisés lançou sobre as águas que eram amargas, águas de Mara, e as águas ficaram doces. A água era amarga, e através do clamor a água ficou doce. Então reclamar não adianta nada, certo? Reclamar do marido, Deus mandou você casar e você casou. Deus mandou e você casou. Então para de reclamar e começa a clamar, porque Deus pode transformar essa água amarga numa água doce. Entendeu? Se a reclamação não muda, vamos parar de reclamar e vamos começar a agir em oração. É isso que transforma famílias, é isso que faz o milagre vir sobre nós. Não é o reclamar, é o clamar e pedir para o Senhor a provisão e o cuidado. Entendeu? Então, Deus tinha um príncipe, você ficou com... Ao invés de reclamar, pede para Deus transformar o sapo em príncipe. Ai, mas é difícil. Mas Deus mandou você casar? Então para de culpar Deus pelas suas decisões e começa a ser responsável. E começa a clamar pelo milagre. Deus, olha só, Jesus, eu não sabia que isso não tomava banho direito, Senhor. Tá aí, ó. Não sabia que essa mulher reclamava tanto. Tá aí, essa sucuri, Senhor. Salva ela, muda. É óbvio que eu estou brincando, mas é porque na maioria das relações o ser humano perde o controle e ao invés de buscar socorro no Senhor, começa a reclamar e murmurar com o outro. Então eu vou te dar um conselho: se alguém vir reclamar da vida com você, lembra dessa mensagem, pelo amor de Deus. Se vier reclamar para você, tenta mostrar o outro lado. Ai, meu carro quebrou. Você tem carro? Porque tem gente que nem carro tem. Porque eu fui lá e demorou. Você veio? Teve gente que não conseguiu vir. Estamos numa pandemia. Teve gente que morreu. E você está vivo. Sabe o que é isso? Nós temos 1 milhão de motivos para agradecer. É só a gente parar e observar que a gente vai ter vergonha de reclamar. Eu vou falar uma coisa para você. Eu comprei umas calças esses dias. Não sei porque eu falo essas coisas, mas faz parte. Eu comprei umas calças que eram tão bandida que os bolsos rasgaram tudo atrás. E eu não soltei nenhum tóxico. Rasgou todas no mesmo lugar. Aí eu fiquei com uma vontade de reclamar. Porque absurdo! As calças de R$180. Rasgar. Aí sabe que eu me lembrei? Que eu me formei na faculdade com uma calça jeans. Eu tinha uma calça. E durante 5 anos eu me formei com aquela calça. Me lembro de um dia que uma menina perguntou, falou assim: você gosta dessa calça, hein? Você só usa ela? Eu falei, não, porque é a única. Ela falou assim, nossa. Ficou com vergonha. Coitada. Eu só tinha uma calça. E agora eu tenho calça para rasgar.
Está entendendo o que eu estou falando? Como é que eu vou ter coragem de reclamar de algo sabendo que dias atrás não tinha nada? Como é que eu vou reclamar? Eu vou contar a última história, prometo para vocês. Eu conto depois. Brincadeira, óbvio que eu vou contar. Olha só. Eu sofri um acidente de carro. Uma vez eu tinha um carro que eu realizei um sonho da minha vida, que era um Cruze, um Chevrolet Cruze. Era o sonho da minha vida aquele carro. Eu comprei, fiquei 4 meses com ele, capotou, perdi. Mas eu tinha seguro, e o seguro foi o que deu o início para eu construir a minha casa. Histórias da vida, né? Aí, irmão, meu pai me ajudou a comprar um carro no leilão, que o nome do carro era Symbol. Por que você tá rindo? Symbol. E aí eu me lembro que eu fui na casa de um amigo, ele falou assim: realmente, você faz parte agora do clube de 14 pessoas no Brasil que tem esse carro. E eu fiquei um pouco envergonhado com aquilo. E aí eu comecei a chamar o carro de Symbol, eu chamei ele de simbólico. Que ele era simbólico, ele estava no lugar de um carro, mas não era um carro. Por quê? Porque eu estava andando de Cruze dias atrás. Aí olha que engraçado, irmão. Eu tô andando com o carro simbólico e reclamando, simbólico, não sei o que, o simbólico. Eu fico imaginando Deus me olhando assim: nossa, vou ter que tirar o simbólico dele, né? Até aprender a ser gente e a ser grato e parar de reclamar. Aí eu fui na casa de um amigo que era um cara ricão, assim, um cara top. Ele tinha caminhonete e tal, top. Cara rico, eu top. E ele mostrou uma moto dele, uma motinha, aquelas bis pequenininhas, sabe? E ele falou assim: rapaz, eu amo essa moto. Eu olhei para a moto. Eu olhei para a caminhonete dele, não estava entendendo nada, porque o cara tem uma caminhonete maravilhosa e disse que ama a moto. Eu amo essa moto, rapaz. Essa moto me lembra de onde Deus me tirou. Essa moto aqui é a do início da minha vida. E eu tô assim já, ó. Eita, é? Eu vou assim, eu não tenho coragem de deixar ela embora, sabe por quê? Porque isso aqui me conecta com de onde Deus me tirou. Eu sou tão grato a Deus por eu ter essa motinha, cara. E eu tô assim, ó. A moto. E eu já apaixonado pelo símbolo, já. Oh, lindo, irmão. Foi tão engraçado que eu entrei dentro do carro e fui de Joinville, era Barra do Sul, uma cidade perto da minha. Eu fui de Barra do Sul a Joinville dizendo: Jesus, obrigado pelo símbolo. Ele é tão lindo, ele é branquinho, olha que bênção, Jesus. Vai pra frente, vai pra trás, dá pisca, não para na rua e me leva pra onde eu quero, Jesus. Muito obrigado. Entendeu? Reclamar não muda nada, só atrasa as bênçãos do céu sobre nós, impede que a vitória chegue muitas das vezes. Se nós invertermos a ordem e clamarmos, o céu desce e a bênção de Deus se aperfeiçoa em nós. Amém. Que a gente nunca se esqueça dos símbolos da vida. Que a gente nunca esqueça de tudo bem que Deus já fez. Que a gente não tenha coragem de reclamar. Deus, no nome de Jesus, eu sou tão grato a Ti que eu tenho muita vergonha de tanto bem e de tanta bondade que o Senhor já derramou sobre a minha casa, Jesus. Se em algum momento desse dia, se em algum momento dessa semana eu ousei reclamar, me perdoa, Senhor, porque há tantos milhões de motivos a mais para agradecer do que reclamar, que eu tenho que pedir perdão, me desculpa, Senhor. Tu és bom, maravilhoso, tudo que o Senhor faz é bom. Jesus, não me deixa reclamar de nada. Não me deixa olhar com olhos negativos aquilo que o Senhor pode transformar num grande milagre. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.